Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Na semana passada, nós tivemos entre nós uma palestra, com o tema sobre a felicidade. E foram colocadas até matérias de jornalistas, foram mencionados filósofos e até nomes de santos irmãos, como Agostinho. Ainda que por trás da palestra, dos filósofos e etc., a intenção era pregar o evangelho, nós não estávamos diretamente diante do texto sagrado, diante das Sagradas Escrituras. Claramente os conceitos por trás de tudo aquilo que nós falamos semana passada eram bíblicos, que não existe felicidade sem Deus. Mas nós não estávamos, mais uma vez falando, diretamente diante da palavra de Deus. E até por isso a linguagem que foi utilizada, numa situação como essa da semana passada, é um pouco mais informal, Nós, assim como Paulo, nós fazemos de tudo para com todos, com o fim de ganhar alguns, para o Senhor. Mas hoje, nós não estamos aqui em uma palestra, mas nós estamos em uma reunião que ocorre há 2000 anos. A reunião da Palavra de Deus. E que momento solene é a reunião da Palavra de Deus. Essa reunião sempre foi utilizada pelos cristãos ao longo de 2000 anos, para que juntos nós pudéssemos perseverar na doutrina dos apóstolos. Como hoje nós não estamos diante de filósofos, mas diante do verbo da vida, a palavra que criou todas as coisas e a tudo sustenta, a linguagem é mais formal, Porque existe um temor, existe uma reverência diante dessa palavra. E até por isso é triste ver no meio cristão líderes, irmãos, pastores que quando abrem as suas Bíblias sequer oram. E muitas vezes ao abrir as Bíblias, abrem como se fosse um jornal. Como se fosse a mesma coisa. Como se a palavra de Deus, a Bíblia, fosse algo comum. Nós que temos a consciência diante de quem nós estamos, nós tiramos as sandálias dos nossos pés, porque nós estamos em território santo. Vamos orar, irmãos. Bendito Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, que nos instrui, que é viva, que é poderosa, que é eficaz. Ó Senhor, essa palavra não é uma palavra de homens, mas são palavras que Deus usou homens santos, inspirados pelo Espírito Santo para nos dar, Senhor, para que pudéssemos ser instruídos, capacitados, habilitados para fazer toda a boa obra, Senhor. Obrigado pela Tua santa palavra, Senhor. Leva o Teu povo, a igreja, nos 4 cantos, Senhor, a reconhecer a grandeza da Tua palavra, Senhor. A dar a devida honra, Senhor, que essa palavra merece. Ajuda-nos nessa noite a conhecer-Te um pouco mais, Senhor, a conhecer essa ordem de sacerdócio a qual nós fomos chamados. Queremos exercer o nosso sacerdócio, Senhor, para Ti, para que o Senhor seja honrado e glorificado. Tu és o nosso sumo sacerdote, Senhor. Ajuda-nos a ver no Senhor o nosso exemplo, o nosso modelo. Guarda-nos, Senhor, de tropeços. Ajuda-nos nessa noite a nos maravilharmos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Enfim, amados irmãos, nós chegamos ao capítulo 7 de Hebreus. Segundo alguns eruditos, esse capítulo 7 é o vértice desta epístola.
Um vértice é um ponto de junção. Esse capítulo 7 é o alimento sólido que o autor de Hebreus queria trazer aos irmãos. É o alimento sólido que há tanto ele queria trazer para os irmãos. Então, mais uma vez falando, o alimento sólido que não podia ser falado até então, devido à imaturidade dos irmãos que se tornaram necessitados de leite, não de alimento sólido, vai ser exposto, será exposto a partir de agora no capítulo 7. E qual que é esse alimento sólido? O alimento sólido é o sacerdócio de Jesus Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós fomos olhar desde o início da Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, nós conseguimos perceber esse anseio do autor da Epístola, escondido por trás das palavras citadas de alguns salmos que mencionam o lugar onde o Senhor está sentado hoje. Onde ele está sentado? À direita da majestade nas alturas. Onde ele vive a fazer o quê? Vive a interceder por nós. Ele é o nosso advogado, né? Nosso amado Senhor. No capítulo 2 de Hebreus, isso também está escondido, esse anseio do autor de falar desse assunto, nas citações do Antigo Testamento. Ah, irmãos, até que o autor de Hebreus ele não se aguenta. E no capítulo 2, versículo 17, ele menciona Jesus como em tudo semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Falar do sacerdócio de Jesus era algo que já queimava no coração do autor de Hebreus. No capítulo 3 de Hebreus, versículo 1, o autor de Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. E ele compara Jesus a Moisés. Moisés era apenas um servo sobre aquela casa terrena, tabernáculo, onde era realizado o sacerdócio levítico, dos levitas. Jesus, ao contrário de Moisés, é o filho. E é o filho em que casa? No tabernáculo no deserto? Não, na casa dele. E essa casa somos nós, pedras que vivem. Sois edificados pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual, não uma casa terrena num deserto, mas casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios carnais, sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso está em 1 Pedro 2, 5. No capítulo 4 de Hebreus, versículo 14, nós temos Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote que penetrou os céus. Versículo 15 do capítulo 4 de Hebreus, porque não temos sumo sacerdote, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E o versículo 16 diz que nós podemos nos achegar confiadamente. Ó, irmãos, confiadamente, junto ao trono da graça, esse lugar maravilhoso onde Jesus oficia por nós como sumo sacerdote, o trono da graça. No capítulo 5 de Hebreus, versículo 1 até o versículo 10, qual que era o tema? Sacerdócio. O tema era o sacerdócio. Então, irmãos, esse tema do sacerdócio, ele permeia, ele atravessa toda a epístola de Hebreus. Os versículos 1 e 2 do capítulo 5, nós temos o autor de Hebreus trazendo as características de um sumo sacerdote. No versículo 1, ali de Hebreus 5, nós temos já a primeira característica de um sumo sacerdote: tomado dentre os homens. Tem que ser um homem, não pode ser um anjo. Segunda característica: constituído nas coisas concernentes a Deus. Terceira característica: a favor dos homens. Não era a favor dos anjos.
Ele não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Quarta característica do sumo sacerdote, ele oferece tanto dons a Deus, quanto sacrifícios pelos pecados dos homens. Quinta característica, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram. Tem alguém ignorante e que erra? Tem alguém falando ignorante e que erra aqui nesse momento. Sexta característica, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Tem alguém aqui entre nós rodeado de fraquezas? Tem alguém falando rodeado de fraquezas aqui nesse momento. O versículo 3 do capítulo 5 nos diz que ele não oferece sacrifícios apenas pelos pecados do povo, mas pelos seus próprios pecados. Esse era o sumo sacerdote da antiga aliança. Então, nos versículos 4 a 5 do capítulo 5, o autor de Hebreus ele faz uma breve comparação entre o chamado ao sacerdócio de Jesus e o chamado ao sacerdócio de Arão. E no versículo 6, ele cita o Salmo 110, na parte que diz desse salmo: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí, por fim, os versículos 7 até o 9 do capítulo 5 falam de cenas da vida de Jesus, que o qualificam, mostram que há mérito em Jesus para ser o autor da salvação eterna. Jesus foi um homem de oração. Jesus foi alguém que sofreu, que padeceu, como ele era qualificado para ser o sumo sacerdote, o autor da salvação eterna. Então nós entramos no versículo 10. No versículo 10 do capítulo 5, o autor de Hebreus ele volta a mencionar o mesmo texto do versículo 6, que é o Salmo 110, dizendo claramente que Jesus foi nomeado por Deus sumo sacerdote. Quem foi que nomeou Jesus sumo sacerdote? Foi Deus. Segundo a ordem de Arão, descendência de Levi, Jesus era da descendência de Judá, da tribo de Judá. Então Jesus ele não é da ordem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, a essa altura, os destinatários imediatos da carta, os irmãos, amados irmãos ali, já deviam estar se perguntando: que ordem de sacerdócio é essa? Que Jesus está associado, que Jesus foi nomeado por Deus. Que ordem de sacerdócio diferente da levítica é essa? Porque a ordem de sacerdócio segundo Levi, segundo Arão, esses irmãos aqui conheciam bem. E essa ordem eles entendiam. Mas a ordem de sacerdócio segundo Melquisedeque, que ordem é essa? Como funcionava essa ordem de sacerdócio? Quais os requisitos dela? A quem ela se destinava? Talvez houvessem essas e muitas outras perguntas que puderam ter surgido na mente dos irmãos. Talvez perguntas essas que esses irmãos nunca tivessem concebido, pensado, sequer sabiam, talvez, sobre essa ordem de Melquisedeque. Mas ela estava lá no Salmo 110. E o autor de Hebreus fez questão de mencionar esse Salmo 110. Então o autor de Hebreus, ele iria abordar esse assunto. Mas então ele teve de fazer uma pausa, que é a exortação contra a apostasia, que é preguiça espiritual. Apostasia, abandono da fé, nada mais é do que uma preguiça espiritual. E aí o versículo 11 do capítulo 5 diz que a esse respeito, ou seja, sobre a ordem de sacerdócio de Melquisedeque, havia muitas, irmãos, são muitas coisas que dizer. E essas muitas coisas que ele tinha para dizer se tornaram difíceis de explicar, porque esses irmãos, se tornaram tardios em ouvir. Aí o versículo 12 diz que eles deviam, devido ao tempo decorrido, ser mestres. Se eles tivessem se tornado mestres, que era o fluxo natural, não haveria necessidade dessa pausa.
e nem haveria dificuldade para explicar sobre a ordem de Melquisedeque para os irmãos. Todos facilmente entenderiam se eles fossem mestres. Irmãos, essa pausa foi desde o versículo 11 do capítulo 5 até o capítulo 6, versículo 19. Uma pausa para exortá-los. E por que houve essa pausa, irmãos? Mais uma vez falando, por causa do grande amor do coração do autor de Hebreus. Era um coração de pastor que esse irmão tinha. Ele amava tanto esses irmãos, tanto que no versículo 9, do capítulo 6, ele se refere a eles como irmãos amados. Então por isso que nós podemos nos chamar uns aos outros de amados, porque nós somos de fato amados. O Senhor muito nos amou e nós devemos muito nos amar. Então o autor de Hebreus, ele parou todo o assunto ali, a partir do versículo 11 do capítulo 5, ele parou todo o assunto que ele estava falando e exortou os irmãos. E essa exortação vai até o versículo 19. E ela termina de uma maneira encorajadora, estupenda, falando que os irmãos já correram para o refúgio. Forte alento tenhamos, forte alento tenhamos. Então aquilo que começou como uma exortação ali terminou com um forte alento. E com uma segurança tamanha, que Jesus, ele entrou por nós naquele santuário celestial. Nós temos uma âncora da alma, segura e firme, penetra além do véu. Irmãos, que exortação que termina com um exortamento maravilhoso. Então, o autor de Hebreus, no versículo 20 do capítulo 6, ele retoma o tema da ordem de Melquisedeque, dizendo que Jesus penetrou o véu do santuário celestial, entrando lá por nós como um precursor, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, irmãos, é como se nós fôssemos, no capítulo 5, versículos de 1 a 10, o versículo 5, 11 até o capítulo 6, versículo 19, como se fosse um parêntese. Então, o versículo 20 aqui é como se fosse o versículo 20 do capítulo 6 é como se fosse uma continuação do versículo 10 do capítulo 5. Se você for olhar, é como se fosse um parêntese, todo esse trecho. Então, fechamos o parêntese já da exortação, da apostasia, e agora nós continuamos o tema. Então agora nós entramos no capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1. Vamos ver novamente. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. Versículo 1. Aqui, esse versículo que acabamos de ler, ele começa mencionando este Melquisedeque, que foi mencionado no versículo 20 do capítulo 6. Você vê que é uma continuação, capítulo 7 e capítulo 6, Uma continuação, está bem explícito aqui, continuação do assunto. A Bíblia ela não foi inspirada, os versículos, a definição de versículos e capítulos não foi inspirada, as palavras são inspiradas, mas essa definição de capítulos e versículos é muito posterior. Então, o assunto continuou do capítulo 6, Então, para entendermos essa ordem de Melquisedeque, o texto do versículo 1 nos leva a primeiro sabermos quem é Melquisedeque. Para a gente entender que ordem de sacerdócio é essa, nós precisamos, como alguém que investiga, primeiro saber quem é esse Melquisedeque. E é isso que o texto faz conosco. O texto diz primeiramente que Melquisedeque era rei. Melquisedeque era rei. Rei é alguém da realeza, óbvio. A ordem de Melquisedeque, então, é uma ordem de reis. A ordem de Melquisedeque é uma ordem de reis. Irmãos, isso já era algo chocante para quem conhecia bem a ordem de sacerdócio levítica. Para quem está acostumado com a ordem de Arão, você escutar que existe uma ordem de sacerdócio de rei é algo chocante. Porque um sacerdote jamais podia ser rei em Israel.
O reinado era uma coisa e o sacerdócio era outra coisa. Reinado e sacerdócio, para um israelita, eram duas coisas separadas. Números 18, versículo 7 é a base disso. Diz que a dádiva do sacerdócio, eu não vou entrar nesse versículo, só estou citando como base, mas a dádiva do sacerdócio era exclusiva da linhagem de Arão. E o estranho que se aproximasse para ser sacerdote morreria. Ou seja, qualquer pessoa estranha que não fosse da linhagem de Arão morreria. Ia tocar na coisa santa ali um estranho, morreria. Era essa a determinação para o sacerdócio da linhagem de Arão, de Levi. 1 Samuel, capítulo 13, eu vou citar aqui para os irmãos, logo o primeiro rei da nação de Israel, o rei Saul. Ele estava esperando nesse capítulo o profeta Samuel. O profeta Samuel também era um sacerdote, para oferecer sacrifício antes de uma batalha contra os filisteus. Os filisteus se acamparam ali, muita gente, e o rei Saul estava esperando o profeta Samuel chegar para oferecer um sacrifício. O povo de Israel se sentiu acuado diante daquela grande ameaça. Eram muitos filisteus. E o profeta Samuel, para ajudar, ele veio somente depois de 7 dias. O povo ficou esperando ali 7 dias. O profeta Samuel só veio depois de 7 dias. O texto diz que, forçado pelas circunstâncias e temendo que o exército de Israel se dispersasse, sentindo-se pressionado, Saul foi e fez um ato de loucura, oferecendo ele mesmo um holocausto. Ele era um rei, ele não era um sacerdote. Não competia ao rei Saul oferecer um holocausto, mas ele foi e ofereceu um holocausto. Irmãos, logo em seguida que Saul foi oferecer um holocausto, Samuel chegou. Logo depois. E além de Samuel repreender Saul, ele disse o que para Saul? Que o reino dele já não subsistiria. E que o Senhor buscou para si um homem que lhe agradaria e que seria o rei. Nós sabemos que é Davi. Davi seria este futuro rei de Israel. Mas Saul foi provado ali, provado com o teste do tempo. Irmãos, nós temos falado, o teste do tempo é um teste tão difícil. Como é que você forma uma pedra preciosa? E assim nós temos sido formados pelo Senhor. 3 elementos. Pressão. Na nossa vida vai ter muita pressão. Calor. Vai ter muito calor na nossa vida. E tempo. Teste do tempo é o teste muito difícil. Porque muitas vezes o Senhor vai nos levar a esperar, assim como levou Saul a esperar. Nós queremos ser reis para reinar com o Senhor no milênio? O Senhor vai nos fazer esperar. Esperar. Muitas vezes circunstâncias acontecem na nossa vida que o Senhor nos faz esperar. Senhor, tanto tempo essa circunstância persiste, Senhor. Mas é através dessa circunstância que o Senhor está nos tornando uma pedra preciosa. Saul não aguentou. Não aguentou a pressão, não aguentou a circunstância e foi lá oferecer um holocausto. Algo que não competia a ele. Essa é a circunstância que nós mostramos, que o rei não podia ser sacerdote. Tem mais uma outra circunstância. Cerca de 260 anos depois, em 2 Crônicas 26 está essa circunstância. Outro rei de Israel, 260 anos depois de Saul, o rei Uzias. Esse rei, o texto diz, em 2 Crônicas 26, que ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele propôs-se a buscar a Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Esse era o rei Uzias. Ele ganhou terras dos filisteus, guerras dos filisteus, edificou cidades. O renome desse rei se espalhou até a entrada do Egito, porque se tinha tornado extremamente forte. Esse rei edificou torres, cavou muitas cisternas, tinha muito gado, e debaixo das suas ordens, esse rei tinha um exército de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder. Esse era o rei Uzias. 2 Crônicas 26, versículos 16 a 21, eu vou ler aqui. Falando sobre esse rei.
Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Porque, o que esse rei fez? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Que aberração! Porque o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias. Irmãos, eles correram o risco de morte aqui, esses sacerdotes. Mas eles foram homens da maior firmeza, como o texto diz. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mister. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, o que aconteceu? A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Versículo 20. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte. E morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Irmãos, que coisa grave esse rei fez. É que ele ficou leproso até o dia da sua morte. Que coisa grave era alguém que era rei se envolver com o assunto do sacerdócio em Israel. Ele teve que morar separado. E até o dia da morte dele ele ficou leproso. E o filho dele ficou cuidando das questões do reino no lugar dele. Que coisa grave. Então esses textos aqui nos deixam muito claro que realeza e sacerdócio em Israel eram funções separadas, não podendo coexistir em uma mesma pessoa. Um rei não podia ser sacerdote, um sacerdote não podia ser rei. Mas, irmãos, na ordem de Melquisedeque, que é o que nós estamos vendo aqui em Hebreus 7:1, realeza e sacerdócio coexistem numa mesma pessoa. Então o texto continua, o texto de Hebreus 7:1, continua especificando a cidade onde esse Melquisedeque exercia o seu reinado. Salém. Afinal, onde era Salém? Salmo 76, versículos 1 e 2 nos esclarecem onde era Salém. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Vou ler de novo. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Salmo 76, 1 e 2. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Então, a localização de Salém, o versículo diz que é onde está o tabernáculo do Senhor. E onde estava o tabernáculo do Senhor quando esse Salmo 76 foi escrito? O tabernáculo é o lugar onde o Senhor habitava, morava no meio do seu povo. É chamado até de tenda da congregação, né? Ou tenda do testemunho, lugar onde o Senhor aparecia. Então a continuação do versículo 2 mesmo nos traz mais clareza ainda. Onde é a morada do Senhor? Em Sião. E onde é Sião? Sião se refere especificamente à colina do templo, na cidade de Jerusalém. Portanto, Salém é Jerusalém. Então, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque precisa ser rei. Mas não apenas rei, falando do sumo sacerdote, tá? Não dos sacerdotes. O sumo sacerdote precisa ser rei, mas não apenas um rei. Rei de uma cidade específica, Jerusalém.
Então o versículo 1 de Hebreus 7 nos deixa claro que Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era rei de Salém e logo em seguida o versículo diz que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O versículo não diz que ele era sumo sacerdote, tá? Melquisedeque, mas que Melquisedeque era sacerdote. Pois o sumo sacerdote é maior que os sacerdotes. E como nós já vimos na citação do Salmo 110, que o autor de Hebreus já falou, citando no capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, Hebreus 6, versículo 20, tudo citando o Salmo 110. Jesus é esse sumo sacerdote, dessa ordem de sacerdócio. Então, nessas poucas palavras aqui, sacerdote do Deus Altíssimo, todo o caráter de Melquisedeque é manifesto para nós. É revelado para nós, o caráter de Melquisedeque. O sacerdote, resumidamente, o que ele faz? Ele aproxima os homens de Deus. Mas para ele aproximar os homens de Deus, ele mesmo precisa ter relação de proximidade com esse Deus. Como é que você vai aproximar um homem de alguém que você nem conhece? Então, um sacerdote, ele aproxima os homens de Deus, ele precisa ter um relacionamento com esse Deus. Ele precisa ter uma relação de proximidade com esse Deus. Um relacionamento, senão como que ele vai aproximar? Ele precisa conhecer esse Deus, conhecer o que esse Deus gosta, conhecer o que agrada esse Deus, fazer a vontade desse Deus, para que ele possa aproximar outros desse Deus. Oh, irmãos, poucas palavras, mas revelam muito o caráter de Melquisedeque. Qual que era o Deus de Melquisedeque? O Deus Altíssimo. O versículo diz que o Deus de Melquisedeque era o Deus Altíssimo. Irmãos, a palavra Altíssimo revela o que? Essa palavra? A altura desse Deus. Altíssimo. Então ele é alto, revela sublimidade, a altura desse Deus, a supremacia desse, ele está acima, ele é supremo, como nós cantamos aqui, ele é soberano, ele está sobre tudo e sobre todos. A palavra Altíssimo revela a elevação desse Deus acima de todas as demais coisas. Ele é elevado, ele está acima, não tem nada que possa chegar perto dele. Quem é como ele? Quem pode se assemelhar a ele? Quem pode chegar perto em altura dele? Aquele que tentou se elevar e ser como ele foi derrubado, né? E será mais derrubado ainda, ao ponto de ser esmagado debaixo dos nossos pés no futuro. Esse é aquele que tentou chegar perto do Altíssimo, que tentou ser igual a ele. Então, irmãos, se nós formos parar para pesquisar nas Sagradas Escrituras, essa expressão Altíssimo aparece em toda a Bíblia em torno de umas 60 vezes. Aproximadamente umas 60 vezes aparece a palavra Altíssimo. Por volta de 55 vezes no Antigo Testamento e umas 5 no Novo Testamento. Quando Jesus nasce, Lucas, capítulo 1, versículo 32, diz o seguinte: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Altíssimo Deus, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Onde é esse trono? Trono de Davi? Em Jerusalém. Um trono de reinado, um trono de governo. Então, irmãos, uma chave impressionante. Irmãos, eu estava estudando essa palavra, eu fiquei impressionado, porque isso foi uma chave para a leitura e o estudo das Escrituras. Uma chave para a nossa leitura é percebermos que todas as vezes em que Deus é chamado de Altíssimo nas Escrituras, o texto e o contexto estão relacionados ao governo de Deus, à justiça de Deus, ao reino de Deus. Como nesse texto que nós acabamos de ler, de Lucas 1,32, está falando do trono de Davi que vai ser dado para ele. Toda vez que menciona a palavra Altíssimo, algum elemento do governo, de justiça, do poderio,
do reino desse Deus vai estar sendo mencionado junto, no texto e no contexto. Então, o Salmo 47, por exemplo, diz o seguinte: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande rei de toda a terra. É um salmo que ainda vai se cumprir no período futuro. Ô irmãos, o Salmo 91, aberto em tantas e tantas casas por aí, o que habita no esconderijo do Altíssimo, que muitos leem esse salmo apenas considerando o aspecto da proteção de Deus individualmente, né? Preciso de proteção, deixa eu ler o Salmo 91. Esse salmo, na verdade, ele está falando de Deus livrando e salvando no futuro, na batalha do Armagedon, o remanescente judeu que estará em Jerusalém, invocando o nome do Senhor, no meio de uma mortandade tamanha, naquele cenário futuro, 1000 caindo ao lado, 10.000 à direita, e esse remanescente fiel não sendo atingido. E o versículo 8 desse salmo diz: somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Irmãos, não é hoje o tempo dessa retribuição. O Senhor pegou a vingança para ele, e ele vai dar essa vingança na batalha do Armagedon. Ali vai ser dada a recompensa dos ímpios. Hoje é o tempo da misericórdia, hoje é o tempo da graça, o tempo de amarmos os nossos inimigos, o tempo de darmos a nossa face aos que ferem, se alguém quer levar a túnica, leva junto a capa. É esse o tempo da misericórdia, porque a vingança o Senhor toma nas mãos para ele. Bem-aventurados os mansos, esses herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram. É isso. Bem-aventurados também os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, mas fartos aonde? No reino, não hoje. Daniel capítulo 4, ainda falando dessa palavra Altíssimo, o Deus de Melquisedeque. Ali, em Daniel 4, havia um grande rei ali, Nabucodonosor. Esse rei, ele se exaltou, ele se orgulhou, dizendo: não é esta a grande Babilônia, que eu edifiquei, ó o eu aí, o eu relacionado ao ego, né? Eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Sempre o ego está relacionado a eu, né? Quando as pessoas geralmente querem conversar umas com as outras, sempre quer falar das suas realizações. Ó, eu fiz isso, na minha casa é assim que funciona eu, né? Isso é o ego. Daniel 4:30. Olha, irmãos, que coisa séria. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas, ó a palavra agora, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Oh, que Deus soberano é esse, hein? Daniel 4, versículos 34 e 35, ainda sobre esse texto de Nabucodonosor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, que tinha vivido como um bicho por muito tempo, 7 tempos a palavra fala, esse rei levantou os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu. E os moradores da terra, não há quem possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Então é esse, o Deus Altíssimo, o qual Melquisedeque era sacerdote. Era esse Deus que Melquisedeque servia. Essa ordem de sacerdócio, por trás das palavras Deus Altíssimo, revela o caráter dessa ordem. Que caráter é o caráter dessa ordem de Melquisedeque? É uma ordem justa, é uma ordem de justiça, que traz a justiça. Uma ordem que busca o reino de Deus. Não é assim que o Senhor Jesus nos ensinou na sua oração? Venha o teu reino, faça-se
a tua vontade, assim na terra como nos céus. É uma ordem que busca o governo de Deus entre os homens. É uma ordem que deseja colocar tudo aquilo que está desbalanceado em seu devido lugar. Qual é o devido lugar de todas as coisas? Abaixo do Altíssimo. Todo aquele soberbo que quer se exaltar será humilhado. É isso que essa ordem faz. O texto de Hebreus continua falando sobre Melquisedeque, que ele saiu ao encontro de Abraão. Hebreus 7:1. Depois de revelar que Deus que ele serve e por trás dessas palavras o caráter dessa ordem, fala que esse Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão. Então uma informação que temos é que ele era contemporâneo de Abraão, esse Melquisedeque. Contemporâneo é viver na mesma época. E não foi Abraão que o procurou, mas Melquisedeque que procurou Abraão. Quando foi isso? O texto continua nos dizendo, de Hebreus 7:1, quando voltava da matança dos reis. Ué, que batalha que é essa? E que reis são estes? Nós já vamos ver isso. E além disso, nesse encontro de Melquisedeque com Abraão, o texto de Hebreus 7:1 diz que Melquisedeque abençoou Abraão. E mais, Abraão separou o dízimo de tudo para Melquisedeque. Esse relato impressionante, irmãos, que está citando aqui em Hebreus 7:1, está em Gênesis capítulo 14. Ô, irmãos, esse capítulo é crucial para entendermos esse texto de hoje. Esse capítulo tem apenas 24 versículos. E esse capítulo nos dá o quadro completo para nós entendermos o contexto em que Melquisedeque se encontrou com Abraão. A grandeza desse encontro de Melquisedeque com Abraão. Resumidamente, nesse capítulo 14 de Gênesis, eu vou resumir, tá? O rei de Elão, chamado Quedorlaomer, ele tinha cidades e tinha reis vassalos, e 5 cidades que serviam a esse rei, Quedorlaomer, ficavam no território de Israel. Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim, Zoar. Sodoma era uma dessas cidades, que era vassala desse rei de Elão, Quedorlaomer, era onde morava Ló, sobrinho de Abraão. De Elão para Israel, irmãos, são aproximadamente 1.500 quilômetros. 1.500 quilômetros. Elão corresponde atualmente à parte sudoeste do atual Irã. Durante 12 anos, o texto bíblico diz que essas 5 cidades que ficam em Israel serviram o rei Elão. Serviram ao rei de Elão. E no 13º ano elas se rebelaram. Então o rei Elão, no ano seguinte, no 14º, veio tomar de volta aquilo que era seu, ou punir os rebeldes, né? Mas ele não veio sozinho, ele veio acompanhado de mais 3 reis de regiões próximas a ele, que nós não sabemos, o texto bíblico não diz se eram reis aliados apenas, ou reis vassalos a ele. Dentre eles, Anrafel, rei de Sinar. E no caminho, esses 4 reis, com seus exércitos, feriram, pelo menos, irmãos, 3 raças de gigantes, com seus exércitos, guerreiros extremamente temíveis e poderosos. O texto diz que eles feriram Refaíns, Zuzins e Emins. Quem tiver tempo, pesquisa para ver quão poderosos esses reis foram para derrotar 3 raças de gigantes. Depois, como se não bastasse, após derrotar essas 3 raças de gigantes no caminho, esses reis derrotaram os Oreus, os Amalequitas e os Amorreus. Depois de derrotar tanta gente, esses reis então chegaram na terra de Canaã, onde estavam os reis que se rebelaram daquelas 5 cidades. É claro, é óbvio que diante de exércitos tão poderosos, os reis dessas cidades rebeldes foram derrotados. E Ló, o texto diz, o Ló, sobrinho de Abraão, foi levado cativo. Então, um que escapou foi avisar Abraão. Versículos 14 e 15 de Gênesis 14. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso,
fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Irmãos, aqui a tipologia bíblica pode falar muito conosco e nos trazer aplicações espirituais. Abraão e Ló eram parentes, nós sabemos disso. Havia um vínculo entre eles, por serem parentes. Abraão é chamado de pai da fé. Ló, ao contrário de Abraão, era alguém que era um homem de vista, porque ele olhou o terreno fértil ali das Campinas e quis ir para lá. Não foi a cidade de Campinas não, mas foi as cidades da Campina ali. Então Ló escolheu morar em Sodoma. Ele escolheu morar em Sodoma. O que é Sodoma? Na tipologia bíblica, a figura de um mundo pervertido, perverso. E apesar das falhas de Ló, irmãos, veja isso, Abraão decidiu pagar um preço e arriscar a sua vida, junto com a vida de 318 homens, por causa de um parente. Do lugar onde Abraão estava, até o lugar onde ele encontrou esses reis, ali que o texto diz, são 330 quilômetros. 330 quilômetros. Irmãos, isso fala ou não fala muito conosco? Nós somos uma comunidade cristã aqui e fazemos parte do corpo de Cristo, onde há muitos cristãos. Os nossos laços como irmãos em Cristo são mais fortes do que qualquer parentesco humano que Ló tinha para com Abraão. Isso fala conosco o seguinte, irmãos: qual preço nós estamos dispostos a pagar pelo nosso irmão? Abraão pagou um preço por um parente. Nós que somos crentes, que preço nós estamos dispostos a pagar pelo nosso amado irmão? E se esse irmão ainda, pior, para piorar, se esse irmão for como Ló? Até onde nós estamos dispostos a ir? Nós nos arriscaríamos por um irmão que tem amado o mundo? Ló amava o mundo, porque ele escolheu morar em Sodoma. Nós nos arriscaríamos por um irmão que tem amado o mundo, as coisas do mundo? Nós nos deixaríamos gastar por um irmão fraco? Nós faríamos de tudo como Abraão para resgatar Ló, seu sobrinho? Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, dizem o seguinte: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então Abraão com seus poucos homens fizeram ali o que exércitos não conseguiram: derrotar aqueles poderosos reis e seus exércitos. Trouxe de volta os despojos de guerra, as mulheres, o povo e entre eles Ló, sobrinho de Abraão. Quando Abraão regressou, depois desses 330 quilômetros que ele foi 330 e voltou 330, 660 quilômetros, por causa de uma pessoa, por causa de uma única pessoa. Quando Abraão regressou, o rei de Sodoma procurou Abraão para pedir de volta as pessoas e que os bens, Abraão, fica com todos os bens, eu só quero as pessoas. O rei de Sodoma procurou Abraão, está no versículo 17 do capítulo 14. Mas qual foi a resposta de Abraão para o rei de Sodoma? A resposta de Abraão revelava a fé de Abraão em Deus e mais ainda a consagração de Abraão para com o Senhor, a sua separação para Deus e a busca de Abraão por santificação. Eu vou ler aqui o versículo 23. Juro, essa é a resposta de Abraão para o rei de Sodoma: juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abraão, nada quero para mim. Irmãos, aqueles que são da fé não querem se enraizar com as coisas do mundo. Nada tomarei, nem um fio. Porque, irmãos, se nós tomarmos as coisas do mundo, as coisas mundanas, elas mesmas
testemunharão contra nós. Fui eu que te enriqueci, aquilo que você tem se deve a mim. Você me deve. Nós temos associação. As coisas do mundo vão falar isso para nós. Então Abraão escolheu depender de Deus e não aproveitar essa falsa oportunidade, que talvez muitos até diriam: Abraão, é Deus querendo te enriquecer, Abraão. Deus tem os seus caminhos e os seus métodos. E Abraão já havia sofrido talvez ali alguma coisa por não depender de Deus e usando seus próprios métodos, né? Quanto à formosura de sua esposa, em capítulos anteriores. Mas aqui Abraão desistiu do mundo no poder da fé. Os bens de Sodoma, quais são eles? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Disso Abraão disse: nada quero para mim. E é isso que nós também devemos dizer. Essa é a resposta de alguém que não busca nada para si mesmo, nada para o seu ego. Nada quero para mim, tudo para Ele. Tudo para Ele, nada quero para mim. Então, nesse contexto, irmãos, em todo esse contexto de Gênesis 14, lhe vem ao encontro Melquisedeque. Gênesis 14, 18 a 20. 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então, irmãos, nesse encontro aqui, nós podemos imaginar a força que representou para a fé recém-descoberta de Abraão encontrar em Canaã um nobre representante do Deus, cuja glória ele vira lá na Caldeia, em Ur dos Caldeus. E que prazer deve ter sido também para Melquisedeque ver um devoto adorador do seu Deus, que acabou de chegar na sua terra. Então, irmãos, alguns outros detalhes sobre essa ordem de sacerdócio de Melquisedeque nós conseguimos extrair desse texto de Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, nós já falamos, né? Mas mais uma vez nós conseguimos ver aqui que esfera de atuação Melquisedeque agia. Rei de Salém. Salém fica onde? Nos céus ou na terra? Na terra. Então a esfera de atuação de Melquisedeque estava na terra, não nos céus. Assim também a esfera de atuação da ordem de Melquisedeque. Na terra. O sacerdócio é a favor dos homens. Os homens estão na terra. Outra coisa que nós vemos nesse texto de Gênesis 14, que nós conseguimos extrair sobre a ordem de Melquisedeque: esse rei ministra pão e vinho. Ministrar pão e vinho é um ato de realeza. Os reis, naquela época, ministravam pão e vinho para dar refrigério para Abraão e seus homens. A ordem de Melquisedeque é uma ordem que ministra pão e vinho para os homens, porque o pão sustenta e o vinho dá alegria. Então, logo em seguida, o texto continua mencionando o sacerdócio. Irmãos, é tantas informações preciosas que nós conseguimos extrair aqui, né? Outros detalhes, né? Depois vem o ato de Melquisedeque de abençoar Abraão. Irmãos, o ato de abençoar por si só é um ato sacerdotal. É um ato exclusivo de um sacerdote, ser o promulgador de bênçãos. Não é aquele que é abençoado que abençoa, é o abençoador que abençoa. É um ato sacerdotal. Então as palavras da bênção de Melquisedeque também revelam que a vitória de Abraão veio de quem? Parabéns, Abraão, pela força do teu braço, você, com apenas 318 homens, conseguiu derrotar aqueles exércitos tão poderosos. Foi isso? Não. Qual que foi as palavras da bênção de Melquisedeque? Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Então, a vitória de Abraão veio de Deus. E de fato só podia mesmo, irmãos. Humanamente era impossível com 318 homens derrotar aqueles exércitos.
Foi Deus quem entregou os adversários de Abraão nas mãos dele. Outra coisa interessante que isso nos revela sobre a ordem de Melquisedeque. Aqueles que fazem parte da ordem de Melquisedeque percebem que qualquer tipo de vitória que nós vamos ter na nossa vida não veio por meio de nós. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito. É o Senhor quem nos faz a vitória por intermédio de Jesus Cristo. A ordem de Melquisedeque é uma ordem vitoriosa, mas não pelos seus próprios méritos, mas pelos méritos do sumo sacerdote dessa ordem. É ele quem conquista tudo. Nós agimos baseados na vitória dele. Nós somos representantes dele, nós agimos em nome dele. Louvado seja o Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Outra coisa interessante, o Altíssimo é aquele que tem poder para todas as coisas. O Altíssimo tinha poder para dar a vitória para Abraão, por quê? Porque ele é o possuidor dos céus e da terra. O texto diz isso. O Altíssimo que possui os céus e a terra. Melquisedeque reconhecia essa verdade, é outra verdade a respeito dessa ordem. Os sacerdotes dessa ordem de Melquisedeque reconhecem essa verdade, que ele, o Altíssimo, é o possuidor de tudo. O Altíssimo. Querer possuir alguma coisa da nossa parte, irmãos, é recalcitrar contra os aguilhões. É se ferir. Muitos crentes estão vivendo vidas ansiosas, inquietas, dando as suas vidas, literalmente, em prol de possuir algo de valor terreno, sacrificando sua vida com Deus, sacrificando sua família e muitos sacrificando sua saúde, para não ter nada no final, para no final ter vazio, receber algo vazio, algo que traça e ferrugem corroem, ladrões escavam e roubam. Então nós hoje, se reconhecermos essa verdade, que o Altíssimo possui os céus e a terra, seremos como aqueles do paradoxo de 2 Coríntios 6,10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Possuindo tudo. Porque o Altíssimo é o possuidor dos céus e da terra. Então a ordem de Melquisedeque reconhece que ele possui todas as coisas e que nós não temos nada a partir de nós mesmos. Tudo vem dele, é tudo a partir dele. Ele é o começo, o meio e o fim. Tudo é por meio dele, para ele. Ele possui tudo, é dono de tudo. Louvado seja o Senhor. Então o final do versículo 20 de Hebreus 6 é igual ao texto de Hebreus 7,2. Vamos ver Hebreus 7,2 agora. Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Então finalizamos o versículo 1, vamos para o 2 agora. Eu queria trazer só um rápido comentário do irmão Lang, que resume bem esse versículo 2. Abraão era o fundador da nação israelita, o detentor da aliança original e das promessas de Deus, das quais aquele povo, e de fato toda a raça humana, derivava toda a esperança e favor. E no entanto, Abraão aceitou a bênção de Melquisedeque e reconheceu a sua dignidade superior ao pagar o dízimo dos despojos de guerra. Então naquele tempo era algo totalmente comum. O dízimo não era algo apenas de Israel, mas as outras nações também tinham essa prática. Então, irmãos, evidentemente, portanto, no julgamento de Abraão, Melquisedeque era de uma posição mais nobre do que ele, não apenas por ser rei. Pois, sem dúvida, o menor é abençoado pelo melhor. Isso está no versículo 7 de Hebreus 7. Abraão, então, pagar dízimos a Melquisedeque é para nos mostrar a superioridade de Melquisedeque sobre Abraão. Então, a seguir no texto do versículo 2, além dessa questão do dízimo, nós vemos que
Abraão reconheceu que Melquisedeque era superior. O texto nos diz que o autor de Hebreus aqui, ele interpreta o nome Melquisedeque. O que significa o nome Melquisedeque? Os nomes bíblicos são importantes, nos trazem luz, nos trazem revelação. A palavra Melqui, a primeira metade do nome, Melqui, significa rei. E a segunda metade do nome, Zedeque, significa justiça. Então a junção disso é rei de justiça. Então nós, como crentes, precisamos nos atentar para o que essa tipologia bíblica nos diz. A justiça virá, irmãos, mais uma vez falando sobre esse assunto, somente quando esse rei chegar. Melquisedeque era apenas um tipo do verdadeiro rei de justiça. O verdadeiro Melquisedeque um dia vai voltar. Nós estamos aguardando esse retorno. Portanto, irmãos, nós não devemos viver com ilusões de um mundo melhor, um país melhor, Brasil restaurado, como falam grupos cristãos, que os crentes vão dominar tudo. Os crentes vão dominar tudo nesse mundo. Não vão, irmãos. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que as coisas vão piorar. Então, Melquisedeque é rei de justiça. Mas o texto também diz, continuando no versículo 2, que ele é rei de paz. Porque ele era rei de Salém. Palavra Salém, Shalem, Shalom. Vem de Shalom. O que significa Shalom? Paz. O significado de Salém e Shalom é o mesmo, paz. Então esse tipo bíblico, essa tipologia bíblica nos diz que Jesus um dia será manifestado, possuído de poder em justiça para eliminar os seus inimigos. Após a destruição dos inimigos, haverá paz. Também nos revela aquilo que nós já estávamos falando. A ordem de Melquisedeque é a ordem que traz justiça, mas também é uma ordem de pacificadores. Então, justiça e paz. Ele é rei de justiça e rei de paz. Isaías 32:17 diz o seguinte: o efeito da justiça será paz. Irmãos, não procuremos paz se não houver justiça. Enquanto não houver justiça, não haverá paz. O fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Salmo 85:10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Irmãos, somente em Jesus, o verdadeiro Melquisedeque, a justiça e a paz se encontram, se beijam. Jesus trará justiça e o resultado dessa justiça será paz. Haverá justiça um dia nesse mundo e haverá paz, quando o Senhor Jesus voltar e reinar sobre essa terra. Cristo como rei nessa terra no período do milênio será tanto rei de justiça como rei de paz. Ele vai ser rei de justiça, pois vai reger as nações com cetro de ferro. Mas ele também será rei de paz, pois não haverá mais conflitos. Isaías capítulo 2, versículo 4, falando desse período futuro do reino, diz o seguinte, que as nações converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Haverá paz quando estiver aqui na terra presente, literalmente, o Rei de paz. Louvado seja o Senhor. Vamos para o último versículo então, de Hebreus 7, Hebreus 7:3. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então essas informações aqui do versículo 3 não estão em nenhum versículo bíblico. Na verdade, elas são extraídas a partir daquilo que o texto não disse. Nem o texto de Gênesis 14 fala essas informações de Melquisedeque, nem o Salmo 110
dizem quem são os familiares de Melquisedeque, não diz nada sobre ele. Essas coisas estão faladas aqui no versículo 3. Ah, irmãos, mas nas Sagradas Escrituras, as omissões e os silêncios fornecem lições bíblicas importantes. O fato de não mencionar genealogia para Melquisedeque não significa que ele não teve uma genealogia, mas que o Espírito Santo, autor das Sagradas Escrituras, cuidadosamente fez isso, para mostrar que, diferentemente da ordem de Arão, que dependia de registros genealógicos. Irmãos, tem um texto de Esdras que fala que alguns ali que queriam ser sacerdotes, não se encontrou os registros de genealogia deles, foram excluídos do sacerdócio. Assim era na ordem de Melquisedeque, de Arão, perdão. Mas para participar da ordem de Melquisedeque, isto não é necessário. Você não precisa vir da linhagem de Arão para participar do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque, ele não era da linhagem de Arão, nem existia ainda, ela ia ainda vir dos lombos de Abraão, como nós ainda vamos ver no futuro. Para participar da ordem de sacerdócio de Melquisedeque, você não precisa de genealogia, mas está aberto o caminho para nós. Deus fechou para nós todo o acesso à história anterior de Melquisedeque. Irmãos, o Espírito Santo fez de propósito. Todo o registro anterior de Melquisedeque, o Espírito Santo fechou para nós. Sobre como foram os primeiros dias de Melquisedeque, ou depois como foi a morte de Melquisedeque, justamente para que ele fosse um tipo de Jesus, uma tipologia de Jesus Cristo, como diz nas palavras seguintes do versículo 3. Ele foi feito o quê? Semelhante ao Filho de Deus. Então essas interpretações aqui do autor de Hebreus sobre Melquisedeque a partir das omissões, infelizmente, ao longo da história da igreja e até anteriormente, foi motivo de tropeço para muita gente. Até hoje tem gente tropeçando por conta dessas omissões. Existem várias especulações em torno da figura do personagem Melquisedeque. E várias teorias foram criadas para saber quem era Melquisedeque. Em 135 a.C., no judaísmo ainda, alguns rabinos disseram que Melquisedeque era Sem, filho de Noé. Outros que ele era filho de Sem. E teve gente que depois na igreja viu, ele não tem genealogia tal, então ele devia ser um anjo. Teve gente que chegou a dizer que Melquisedeque era a razão divina corporificada. Outros disseram que não, Melquisedeque era o arcanjo Miguel ali no Antigo Testamento. Alguns disseram que ele era a encarnação temporária até do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo se encarnou naquele rei ali. Teve até um grupo no ano 200 depois de Cristo que foram até chamados de Melquisedequitas. Porque eles ousaram dizer que Melquisedeque era o original e que Jesus era uma mera cópia de Melquisedeque. Só que o texto bíblico, o que diz para nós, irmãos? Ele não diz que Jesus que foi feito semelhante a Melquisedeque, mas que Melquisedeque foi feito semelhante a Jesus. É o contrário. E isso acaba também com mais uma teoria, a de que Melquisedeque era Jesus antes da encarnação. Tem uma teoria que falou, não, o Melquisedeque lá era Jesus antes da encarnação. Não era. E como já falamos, apesar de ele ser apresentado aqui como sem ancestralidade, nascimento ou morte, não significa que ele estivesse realmente sem essas coisas. Caso contrário, Melquisedeque seria incriado, seria imortal, ele seria o próprio Filho de Deus, seria eterno. Mas esse pensamento é proibido pela declaração aqui do texto de que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Ninguém pode ser feito semelhante a si mesmo, porque ele já é ele mesmo. Entenderam? Eu não posso me fazer semelhante a mim mesmo, fazer uma outra pessoa semelhante a mim mesmo, porque eu já sou eu mesmo. Então, outra coisa, se Melquisedeque não fosse um homem, ele não podia ser sacerdote. Então,
se ele fosse Sem ou um dos filhos de Sem, os registros ancestrais de Sem, dos descendentes dele, está tudo ali em Gênesis 10. Então já está eliminado ali. Deus propositadamente ocultou os detalhes iniciais e posteriores da história de Melquisedeque, para que ele pudesse ser o tipo mais adequado e perfeito do Filho de Deus. Louvado seja o Senhor. Moisés, irmão, cerca de 1450 anos antes do nascimento do nosso Senhor, escreveu a narrativa de Gênesis 14. O rei Davi, cerca de 450 anos depois de Moisés, predisse a ascensão de um sacerdote, segundo Melquisedeque no Salmo 110. E o autor de Hebreus, escrevendo 1000 anos depois de Davi, cita esses dois testemunhos e declara o cumprimento de ambos em Jesus Cristo e sua influência na esperança e na fé de nós, cristãos. Irmãos, nós não temos aqui uma declaração da inspiração das Sagradas Escrituras? O nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, ele não tem pai humano, nem como Filho de Deus, Jesus tem mãe. Nem ele, que era Deus, no princípio com Deus, tem princípio de dias ou fim de vida. Tudo isso aqui aponta para Jesus. Melquisedeque aponta para Jesus. E aqui nós temos outra prova da inspiração bíblica, em Gênesis 14 mesmo que a gente viu. Irmãos, embora a captura de Ló tenha sido a ocasião toda da expedição de Abraão contra os reis, e embora esteja registrado que Abraão trouxe de volta Ló e os seus bens, os bens de Ló, Ló não é mencionado na presença de Melquisedeque. Não é mencionado. Ele não recebe nenhuma bênção, só Abraão recebe bênção. Então parece que no texto ali, Ló parece ser considerado como alguém que pertence a Sodoma. Aqui, irmãos, está uma confirmação da grande verdade, que a bênção do milênio, entrar no milênio, no reino, exige algo a mais do que a fé inicial para a salvação. E que aqueles que se identificam com o mundo, como foi Ló, não vão receber louvor e bênção na vinda do Rei dos Reis, a qual Melquisedeque era só um tipo. Irmãos, aquele encontro ali de Abraão com Melquisedeque é uma figura da vinda do nosso Senhor. Houve uma batalha antes, vai haver a batalha do Armagedon. Abraão se encontra com Melquisedeque e é abençoado por ele. Abraão, um crente fiel que rejeitou o mundo. Ló sequer se encontra. Uma figura de um crente que amou o mundo e as coisas que há no mundo. Não vai se encontrar com o Senhor em sua vinda, mas antes vai ser disciplinado nas trevas exteriores. Então, por fim, o versículo 3 aqui de Hebreus 7 termina dizendo que Melquisedeque, irmãos, veja que expressão que termina o nosso texto. Melquisedeque permanece sacerdote perpetuamente. Isso aqui não significa que Melquisedeque ficaria vivo para sempre, mas que essa ordem de sacerdócio existe em perpetuidade. E essa ordem de sacerdócio é um elemento essencial na ordenação do universo. Os representantes, os homens, a quem é concedido o título de membros dessa ordem aqui, participam da sua permanência. Irmãos, que honra! Que honra! Assim como se diz de Melquisedeque que ele permanece sacerdote para sempre. A afirmação de que Melquisedeque permanece sacerdote para sempre, tomado de forma simples, mostra que a morte não priva um sacerdote real da sua dignidade. Esse sacerdócio de Melquisedeque não é cancelado pela morte, mas persiste naquele reino além. Então, obviamente, é superior ao sacerdócio de Arão, pois os sacerdotes de sua ordem, pela morte, são impedidos de continuar, sacerdócio de Arão, conforme o versículo 23 de Hebreus 7. Assim, os fatos sobre Melquisedeque introduzem o coração
daqueles que pertencem a essa ordem, a um reino anterior e superior a Israel, seu sacerdócio. Irmãos, o Senhor, em virtude da sua perfeição, deseja e exige perfeição nas relações entre Ele mesmo e as suas criaturas. É por isso que o sacerdócio levítico da família de Arão estava fadado a ser temporário, porque não podia servir ao fim indispensável de trazer um estado perfeito. O sacerdócio levítico não podia levar à perfeição, não podia trazer vida para ninguém, só trazia condenação. Só a ordem de Melquisedeque pode fazer isso. Irmãos, nós, crentes em Jesus, fomos chamados para essa ordem de sacerdócio, que inclui realeza. 1 Pedro 2,9 diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio o quê? Real. Tem realeza no meio. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Apocalipse 1,6: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Apocalipse 5,10: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu uma tão grande honra que nós sequer sabemos entendê-la, Senhor. Sequer conseguimos conceber essa honra tão grande. Por isso nós só temos a te agradecer, Senhor, por nos dar uma honra tão superior, um sacerdócio tão superior, nos fazer participar de uma ordem de sacerdócio, onde o sumo sacerdote não é Arão, mas o próprio Senhor Jesus. Tu és o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E nós, assim como Melquisedeque, somos chamados a ser sacerdotes dessa ordem, Senhor. Nós só temos a te agradecer, Senhor. Amém. Nos ajuda a exercermos o nosso sacerdócio aqui nessa terra em favor dos homens, Senhor. Reconhecendo que somos fracos como eles. Reconhecendo, Senhor, as nossas debilidades. Nos ajuda a oferecer dons a Deus e sacrifícios espirituais por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Nos leva na nossa vida diária, Senhor, a compreendermos melhor essa ordem de sacerdócio, a servi-lo, Senhor, com reverência e santo temor. A nossa vida, o nosso chamado é para servirmos nessa ordem de sacerdócio. Obrigado por tudo isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.